no Salmo 131, Salmo de Davi. A palavra de Deus diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para contigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora para sempre. Amém. Graças a Deus. Senhor, estamos diante da Tua palavra e nós queremos ouvir do Senhor algo para a nossa vida que faça diferença, que cause transformação. A Tua palavra tem este poder, ela é o nosso alimento. Alimenta-nos esta manhã, nos fortalece pela Tua palavra, Pai, queremos ouvir a Tua voz. Nenhum de nós veio aqui para ouvir filosofias do mundo, nem historinhas, nem doutrinas de homens, mas viemos aqui ouvir a voz do Senhor nosso Deus, e é isso que queremos, e é isso que te pedimos. Eu entrego a minha vida em Tuas mãos, eu peço a Tua graça, a Tua misericórdia e a unção do Teu Santo Espírito, para que eu possa ministrar a palavra com poder, e ela cumpra os Teus propósitos em cada coração. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Queridos, nós vivemos tempos difíceis, não é preciso falar. A gente tem vivenciado isso, eu creio que é um sentimento geral de todas as pessoas, que os tempos são difíceis. Passamos por um ano de dificuldades, de lutas, pandemias, doenças, tantos problemas econômicos, financeiros, de toda sorte a gente enfrenta crise. Só que isso não é novidade, isso não foi uma exclusividade de 2020, talvez 2020 tenha ficado mais em evidência por causa das circunstâncias, mas dos tempos para cá a gente tem percebido que as dificuldades e as lutas vêm constantemente aumentando, não é? Isso faz parte da vida, como já disse aqui várias vezes a igreja. O próprio Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições. Ele não disse que nós teríamos vida tranquila. Ele advertiu que nós teríamos aflições, mas depois o que ele disse? Tende bom ânimo. Então ele avisou que eu teria aflição, mas ao mesmo tempo ele me disse: não desanime, mantenha o seu ânimo. E o que pode me animar, e também a você, nesses dias de crise e de dificuldade, eu não vejo nada mais do que a palavra de Deus para nos trazer ânimo. Se a gente buscar ânimo numa pessoa, podemos ser decepcionados. Se buscarmos ânimos numa instituição, podemos ser decepcionados. Em todas as coisas do mundo, se buscarmos ânimos, podemos ser decepcionados. Mas, na palavra de Deus, nós não teremos decepção. Se buscarmos a Deus, certamente Ele pode animar o nosso coração. E a palavra crise, que muitas vezes está na nossa boca, ela certamente traz preocupação e é um desejo de todos nós sermos livres dessas crises que o mundo apresenta. Quem aqui não está orando a Deus e pedindo a Deus que essa crise passe, não é? Que o mundo volte à sua normalidade, entre aspas, que as coisas comecem a melhorar. Todos nós certamente estamos pedindo isso a Deus. Mas olhando para a palavra, e aí é o que vai realmente trazer a paz e o ânimo que nós precisamos, nós vemos nesse pequeno salmo de Davi algo muito sugestivo que ele está aqui nos falando. E quando nós olhamos para a vida de Davi, aí a gente pode ter uma real dimensão do que ele está falando. Porque Davi é um homem que não teve vida fácil. Ele foi abençoado por Deus, foi um rei em Israel, foi um homem rico, um homem de posses, um homem famoso, foi muito famoso, o rei Davi. Um homem abençoado, certamente, escreveu a maioria dos salmos que você tem na sua Bíblia. E um homem de Deus, um homem que tinha um relacionamento com Deus. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia narra todas as dificuldades pelas quais passou Davi. Dificuldades na sua família, conflito entre os filhos, conflito do filho com ele,
Tantos problemas ele passou, problemas de ordem pessoal com os pecados que ele mesmo cometeu, erros que ele cometeu na sua vida como rei, como pessoa, como homem. Todos nós estamos aí sujeitos aos erros, mas é um homem que enfrentou essas crises. Então, quando ele escreve um salmo, ele abre o seu coração para Deus, ele diz aqui algumas coisas importantes para que a gente aprenda também a lidar com essas crises, com esses problemas que o mundo certamente vai nos apresentar. Porque Davi, em todas as crises que enfrentou, ele soube superar, encontrando em Deus a solução para os seus problemas. Irmãos, eu não acredito em nenhuma solução proposta pelo homem, eu só acredito nas soluções que nos trazem Deus. Nas soluções que eu posso obter da palavra de Deus. Isso sim vai fazer diferença na nossa vida. E nesse salmo aqui, Davi traz uma pequena lição, nos ensinando a lidar com essas crises, com esses momentos de dificuldades. Vamos fazer uma leitura de cada versículo, trazendo algumas observações. Veja o versículo 1, Davi diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Primeira coisa que eu tiro desse versículo é que Davi está me dando um conselho e que vai me livrar de muitas crises, de muitos problemas. Resumindo em uma frase simples: não seja orgulhoso. Se nós conseguirmos lidar com o orgulho, já estaremos de alguma forma tratando das nossas crises. Porque, queridos, muitas crises que nós passamos, elas têm origem no orgulho, que é natural do ser humano. Todos esses defeitos de caráter, de comportamento, são coisas naturais do homem natural. A gente já nasce com isso, irmãos. Como diz a Bíblia, já nascemos sob o pecado. E o orgulho é uma tendência do homem, só que ele cria problemas para a gente. Essa soberba, essa altivez, ela certamente vai criar dificuldades na crise e também nos embates que nós vamos ter ao longo da nossa vida. Então, se essa soberba, essa altivez, esse orgulho exacerbado, que faz com que eu pense mais do que convém a respeito de mim mesmo, se eu conseguir tratar disso, eu já estarei amenizando os efeitos da crise sobre a minha vida. Davi está dizendo aqui que não anda à procura de grandes coisas. E Davi, o rei Davi, um homem rico, como eu falei, mas ele está afirmando: eu não ando à procura de grandes coisas. Hoje muitas pessoas estão à procura de grandes coisas. E quanto maior é a nossa expectativa, maiores são as nossas frustrações. Eleve bastante o seu nível de expectativa e certamente você é um grande candidato a ser uma pessoa frustrada. E hoje o mundo nos impele a buscar as grandes coisas. A gente não se contenta com pouco, isso numa média geral, as pessoas não se contentam com pouco, nós queremos sempre mais. E é época de grandes coisas, e grandes coisas nos impressionam bastante. Mas Davi está dizendo: não ando à procura de grandes coisas. Como vão melhorar as nossas crises se nós diminuirmos um pouquinho o nosso nível de expectativa? A nossa ambição de buscar coisas tão grandes. Uma das maiores causas da crise, como eu disse aqui, é o orgulho humano, irmãos. Porque nos envaidecemos, queremos mais, buscamos grandes coisas, e quando elas não acontecem, vem a decepção, vem a tristeza. Ora, se a crise está grande, ela só aumenta quando eu tenho muitas ambições, quando eu busco coisas muito grandes, e às vezes até incompatíveis com aquilo que eu de fato sou, não é? Tinha um ditado antigo que dizia que o pior ladrão é aquele que rouba e não pode carregar, né? Uma coisa parecida com essa, né? O cara rouba e não consegue carregar o que roubou, porque ele está acima das expectativas, né? É o olho grande, é aquela ânsia de ter e querer cada vez mais,
E isso só vai fazer aumentar a nossa crise. Então eu preciso saber que aquilo que é grande aos olhos do mundo não é grande aos olhos de Deus. Por isso, queridos, um conselho para esse ano da palavra do Senhor: não ande à procura de grandes coisas, porque isso só pode aumentar o seu nível de frustração e as decepções que esse mundo pode te dar. Até porque, quando buscamos grandes coisas, buscamos por valores que nem sempre são os valores de Deus. O que é grande para o mundo é pequeno para Deus e vice-versa. Coisas grandes para Deus, que Deus dá muito valor, o mundo desvaloriza completamente. Você quer um exemplo? Casamento. Casamento é de um valor enorme para Deus. E para as pessoas hoje no mundo significa o quê? Significa nada. Alguns já nem mais casam, né? E dizem, isso é só um papel. Casam e mudam de casamento a toda hora. Por quê? Porque não valorizam aquilo que Deus valoriza. Então algo que é grandioso para Deus, para o mundo, praticamente não vale nada. Então quando nós andamos à procura de grandes coisas, além da decepção que nós podemos ter, certamente estaremos buscando coisas erradas. Porque são grandes aos olhos de quem? Se eu tiver para o ano de 2021 planos grandes, mas nos aspectos espirituais, aí tudo bem. Mas o problema é que as pessoas já começam o ano sonhando com coisas grandes demais, até para elas. Não são capazes de lidar com as coisas que desejam. E isso certamente é um grande problema para todos nós. Veja como o Senhor Jesus trata disso em Marcos capítulo 8. Vamos fazer aqui uma leitura do Evangelho segundo Marcos, no capítulo 8, no versículo 34, até o versículo 38, palavras do Senhor Jesus. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder o quê? A sua alma. Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não é? Quem quiser salvar vai perder. Quem quiser preservar vai perder. Veja, para Deus as coisas são todas ao contrário do que as pessoas hoje imaginam e têm como meta na vida. Há pessoas cuja meta é acumular, ganhar cada vez mais e guardar cada vez mais para ter a sensação de que está segura. E a Bíblia diz: o que você guarda, para que te serve? O que está guardado, para quem será? Normalmente é para deixar aí para os outros brigarem, não é, queridos? Então são coisas que, segundo Deus, não valem a pena. Ter um nível tão elevado de expectativa, desejar tanto coisas grandes e perder o que é mais importante. O que adianta ganhar tudo e perder a alma? Então o conselho de Davi, nessa simples frase do primeiro versículo aí do Salmo 131, é que a gente imite esse comportamento e não ande aí à procura de grandes coisas. Porque as coisas desse mundo não tem nada para nos oferecer. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que tudo que há nesse mundo vai passar. Nada vai ficar eternamente. Só o que fica eternamente é o espírito do homem. E aonde vai passar o seu espírito a eternidade? Essa é a pergunta. É com isso que nós temos que nos preocupar, e não com o que vamos ter ou vamos ganhar ou deixar de ter ou ganhar. A nossa preocupação não pode ser essa. Em 1ª Epístola de João, leia comigo aqui, 1 de João capítulo 2, versículo 15. O apóstolo João já adverte a igreja a respeito desse interesse que às vezes temos nas coisas desse mundo. Ele diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele.
Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. O mundo passa, irmãos. Já percebeu que a maioria das coisas pelas quais a gente luta, elas passam. A maioria das coisas pelas quais a gente às vezes puxa os cabelos e fica preocupado e nervoso, elas vão passar. Não valem a pena, não valem o gasto de esforço desnecessário. Não vale o alvo ser tão grande, desejar coisas tão grandes, porque esse mundo nada tem de fato a nos oferecer. Como disse Jesus, o meu reino não é deste mundo. Então não é neste mundo que nós temos que esperar as coisas. Eu não devo ficar à procura de grandes coisas, como disse Davi nesse salmo. Veja, o profeta Jeremias, abra aí a Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 45, no versículo número 5, olha a palavra que nos traz o profeta. Ele diz assim: e procuras tu grandezas? Não as procures, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. A ti, porém, eu te darei a tua vida como despojo em todo lugar para onde fores. Procuras grandezas, procuras riquezas. Ele diz, não procure, porque a sua maior riqueza é a sua vida. A herança maior que você tem é a sua vida. E isso é mais importante do que qualquer outra coisa. As crises vão passar, meus irmãos, mas você que faz a vontade de Deus permanecerá eternamente. A sua vida é eterna. Jesus disse, aquele que crê em mim, este tem vida eterna. Então é isso que é o mais importante, não é o que a gente ganha ou perde aqui agora, nesse ano ou no próximo ou no passou, não é o que a gente está agora lutando. Isso é crise quando eu fico preocupado com isso. Isso se torna crise quando os meus desejos estão dominados por esses pensamentos de grandeza. Isso se torna crise em relação a coisas que eu acho que perdi, mas eu não deveria ter lutado por elas, porque o mais importante é a sua vida. E isso a Bíblia diz, eu te dou como um despojo, eu te dou como uma herança, eu te dou como um prêmio. Essa é a vida que Deus tem para nós. Então toda a crise vai embora quando eu começo a buscar as coisas de Deus para a minha vida. E a maior coisa que um homem de Deus pode e deve buscar é Deus mesmo. Jesus é o tesouro que nós temos. Não há nada melhor para buscar do que a presença de Deus nesse ano de 2021. Se você buscar a presença de Deus, o resto é acrescentado. Jesus não prometeu buscar e pôs em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas, e ele se referia a comer, beber e vestir, tudo isso vai ser acrescentado. Isso não é o mais importante. O mais importante é o reino de Deus e a sua justiça. Isso é o mais importante, mas a gente inverte o alvo, a gente inverte o plano, o objetivo, a gente coloca o coração em coisas que não deveria, aí vem a crise, e quando vem a crise isso dói mais. Por quê? Porque eu esperava coisas grandes, eu tinha tantos planos. Você tinha planos em 2020 que foram frustrados pela pandemia? Certamente deve ter tido. Mas o nível de frustração é tão grande quanto o teu envolvimento com essas coisas. Se o teu coração não estiver nessas coisas, você não sofrerá. Então o conselho de Davi é: não ande à procura de grandes coisas, seja mais humilde, não seja orgulhoso, como ele aqui vai dizer no salmo que a gente acabou de ler, no versículo 1. Não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Há coisas que às vezes são maravilhosas demais, e eu preciso entender que isso é demais para mim. E se eu entender isso, eu não ficarei tão sujeito a crises e a coisas que vão tirar a minha paz e o meu sono. Irmão, tem um alvo aí para esse ano: deitar e dormir em paz. Quer coisa melhor do que isso? É o que promete o Salmo 4, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro.
quer melhor do que isso? Isso é melhor do que dinheiro, irmãos. Quantas pessoas que você conhece que tem dinheiro e não consegue dormir? E que compra um monte de remédio e mesmo assim não dorme? Isso é melhor que dinheiro. Dormir em paz. Mas isso é para aqueles que são, como Davi está sugerindo. Não seja altivo o seu olhar. Não ande à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para você. O que a gente precisa aprender é ter um coração humilde. Em Hebreus, no capítulo 13, eu quero ler contigo aqui, em Hebreus capítulo 13, no versículo número 5, há também um conselho de Deus e diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Mas antes dessa promessa, eu vou estar contigo, não vou te abandonar, vou estar junto com você, nunca vou te deixar. Ele diz para mim que eu preciso me contentar com as coisas que eu tenho. Ele diz para mim que a minha vida não pode ter avareza. E eu preciso estar apegado não aos bens, mas ser contente com aquilo que eu tenho. Como é difícil hoje as pessoas se contentarem com o que têm. E talvez isso seja o que vai mover a crise para aumentar. O sentimento de frustração aumenta. Porque quem não é satisfeito com o que tem, está sempre em busca de algo que talvez nem saiba. Que imagina que seria isso a sua felicidade, mas na verdade não é. Então busca e nunca encontra, e nunca se satisfaz. Por isso o conselho bíblico é: seja contente com aquilo que você tem. Ao invés de lamentar o que você perdeu, ao invés de lamentar o que você não ganhou em 2020, que você possa, quem sabe hoje, fazendo um balanço, dizer: Senhor, obrigado. Obrigado pelo que eu tenho. Obrigado porque eu estou vivo. Obrigado porque eu estou aqui essa manhã ouvindo a Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo que eu tenho. Não pelo que eu perdi, mas pelo que eu tenho. Obrigado pelo que eu sou. Faça essa oração a Deus. Isso, quem sabe, amenize as crises do teu coração. Voltando ao Salmo 131, no 2º versículo, ele nos dá outro conselho. Ele diz: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Ele está aqui, em outras palavras, também resumindo em uma frase, dizendo assim: não seja ansioso. Quando ele diz que fez calar e sossegar a sua alma, a alma sossegada é a alma que não está acometida pela ansiedade, irmãos, pelo desespero, pela ânsia de ter alguma coisa, pela ânsia, pelo desassossego de buscar algo que talvez nem saiba o que é. Então o que Davi diz é o que eu preciso praticar esse ano. Faça calar e sossegar a sua alma. Veja, às vezes nós pedimos a Deus que nos dê paz, nós pedimos a Deus que nos dê tranquilidade, mas Davi diz que isso foi algo que ele próprio fez. Eu fiz calar e sossegar a minha alma. Queridos, como eu disse, nós temos uma natureza humana que é ruim. E a natureza humana é inquieta por natureza. A gente já nasce assim. E aí a gente precisa fazer este exercício de fazer a alma calar. A alma às vezes está gritando, a alma às vezes quer se manifestar, gosta de se inquietar. Mas Davi diz: eu fiz calar e sossegar a minha alma. Eu não vou permitir que a ansiedade ela entre no meu coração. Ele aqui dá o exemplo de que fez sua alma se assossegar e se aquietar como a criança nos braços de sua mãe. Essa é a figura que nós temos que visualizar para esse momento. Eu quero ser como uma criança nos braços de Jesus. Eu quero ser como alguém que tem suas lutas, tem seus problemas, mas que se aquieta nos braços do Senhor. Porque fora dele, a gente vive a espernear, a chorar, a gritar. Não é assim que fica uma criança? Até que sua mãe
a pegue nos braços. E aí toda aquela ansiedade, toda aquela agitação, todo aquele choro, aquele esperneio, de repente silencia, porque ela sente o acolhimento dos braços de sua mãe. Aí eu pergunto, você não tem alguém que te pegue no colo? Você tem Jesus. Jesus, aquele que disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus, aquele que oferece a você um colo para você deitar, para você descansar, tirar a carga que está pesada demais para você. Mas isso é uma iniciativa. O convite é feito, mas cabe a mim aceitá-lo ou não. Cabe a mim ir a ele ou não. Ele diz: vinde a mim. Mas você quer ir? Ah, não, quero ficar aqui esperneando, quero ficar aqui chorando, quero ficar aqui irritado, quero ficar aqui esbravejando, xingando. A opção é de cada um. E às vezes falar não adianta, irmãos. A gente, quando está em crise, tem mania de falar. Tem gente que não para de falar, né? E quer contar para todo mundo o seu problema, e quer falar, e quer reclamar. Outros se tem prazer em xingar, né? E reclamar de tudo do ano, que foi isso, foi aquilo outro, e que esse governo, e que o mundo, e que não sei o que lá e tal. E xinga, esbraveja, tudo botando para fora. Quando na verdade a Bíblia diz: cale-se, faça calar e sossegar a sua alma. Seja como uma criança nos braços de sua mãe, quietinha, sem espernear, sem gritar, sem chorar descontroladamente. Esse mundo que a gente vive é inquieto, é tenso, é neurótico, mas nós temos paz em Deus. Nós temos um braço, nós temos um colo no qual podemos descansar e fazer calar e sossegar a nossa alma. Mas não esqueça da participação direta do autor. Eu fiz calar. Não peça para Deus calar. Tome também a iniciativa de você calar. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos mostrando a nossa confiança em Deus. Eu não vou ficar choramingando os meus problemas, eu vou calar e sossegar a minha alma. Porque eu tenho um Deus que me pega no colo, e que Ele me faz descansar, e que eu posso tirar toda a minha carga e depositar nos seus braços. Então eu posso ficar calmo, tranquilo, sem ansiedade, na presença do Senhor. Essa é a proposta de Davi. E para isso nós temos as palavras de Jesus. Leia comigo em João capítulo 14, versículo 27. Toda a Bíblia concorda, queridos. João 14, 27 diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Quem disse isso? Quem disse? Jesus. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, eu dou para vocês a minha paz. Não é a paz do mundo, não é a paz baseada nas coisas do mundo, é uma paz diferente. Mas ao mesmo tempo que ele diz isso, então a consequência é: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Queridos, é impossível eu dizer que estou em paz se eu vivo com medo. Uma coisa é incompatível com a outra. A gente diz um para o outro: a paz do Senhor, e você nem estende a mão para mim que está com medo de pegar a gripe de mim. Então tem uma coisa errada nisso aí. Não, tem uma coisa errada. Onde há paz, não há medo. Onde há paz, não há temor assim. A gente precisa desfrutar da paz que o Senhor nos deixou, e não é como a do mundo. A do mundo sugere uma falsa paz, em que eu acho que está tudo bem quando tem dinheiro na conta, quando está tudo pago, aí a paz que o mundo dá. Não, essa não é a paz de Cristo. A paz de Cristo, ela se estabelece mesmo no meio das tempestades, das pandemias, de tudo de ruim que possa estar acontecendo ao meu redor. Eu tenho paz porque eu estou com Jesus. Ele me deu a sua paz, e Ele disse para eu não me atemorizar. Então eu não vou viver amedrontado, eu não vou viver acovardado. Eu tenho a paz que o Senhor me deu. Eu faço calar e sossegar a minha alma, e eu deito nos braços do meu Senhor. Em Marcos também, no capítulo 4,
Mais um exemplo bíblico em Marcos capítulo 4, versículo número 39, um episódio que certamente todos conhecem na Bíblia. Está escrito assim: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Os discípulos estão no barco desesperados, porque está uma grande tempestade, uma ventania, e o barco está quase afundando. E aí a Bíblia diz que Jesus estava dormindo no barco, e ele é acordado, agitado pelos discípulos, cheios de medo. E aí Jesus desperta do sono, e o que ele faz? Ele fala com o vento, ele fala com o mar, e tudo fica calmo. E quando Jesus fala com o vento, ele diz o que ao vento? Acalma-te, e depois, cala a boca, vento. Emudece. E aí eu lembro de Davi: fiz calar e sossegar a minha alma. Está na hora de você dizer para você mesmo: cala essa tua boca. Tá bom? Você para você mesmo: cala essa tua boca. Fecha a boca. Para de falar. Para de reclamar. Para de choramingar. Faça calar. E você vai ver a grande bonança, a grande paz que vai se estabelecer ao seu redor. Às vezes nós mesmos tiramos a nossa própria paz de tanto que a gente fala bobagem, de tanto que a gente reclama, de tanto que a gente esbraveja. E Jesus talvez esteja dizendo para você: cala, acalma-te, acalma-te. E depois que ele diz isso, faz-se uma grande bonança. Tudo fica em paz, tudo fica em silêncio. E os discípulos, boquiabertos, olhando aquela coisa maravilhosa, sem saber explicar. Porque há um minuto atrás, um barulho enorme, um balançar de barco, a iminência da morte. Agora, uma calmaria completa, o barco nem se mexe, não se ouve um pio. Essa é a paz que Jesus traz. Não interrompa a paz de Jesus falando alguma coisa, irmãos. Fique quieto, faça calar e sossegar a tua alma. Às vezes as nossas palavras só atrapalham. Em Mateus também está escrito no capítulo 6, eu já citei uma parte desse texto aqui. Em Mateus capítulo 6, versículo 27, diz assim: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Jesus diz: olha, a sua ansiedade não vai melhorar nada. Estar ansioso não vai aumentar nada na sua vida, pelo contrário, vai encurtar a sua vida. Vai fazer com que a qualidade dela seja ruim. E às vezes esse controle da ansiedade depende só de você. Algumas vezes pode depender de uma medicação, não há problema. Mas muitas vezes depende só de você calar e sossegar. De você olhar para si mesmo, olhar para Deus, olhar para Jesus a quem você serve e crê, e acreditar que Ele te deu a paz, e acreditar que Ele te chamou para descansar, e simplesmente tomar uma decisão: eu quero descansar. E não há ninguém que possa me tirar desse descanso. Eu vou descansar em Deus, e ninguém vai tirar isso de mim, porque Jesus me deixou a paz. Ela é minha, ela pertence a mim. Ninguém vai tirar a minha paz. Você pode fazer isso, sabia? Às vezes a gente diz: o fulano veio e tirou a minha paz. Porque você deixou. Se você guardar e proteger a sua paz, ninguém pode tirá-la de você. Porque ela foi dada por Jesus a você. Então não há o que possa fazer ela ser roubada. Jesus já te deu a paz. Guarde a paz, preserve a paz, guarde ela no teu coração. E não deixe que ela seja roubada por ninguém. E para encerrar, queridos, volta lá no Salmo 131 e vamos ler o último versículo. Uma última lição de Davi em relação a essas crises todas. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. A palavra espera, que muita gente não gosta, mas que me leva à esperança. Não perca a esperança. Não seja altivo, não seja orgulhoso, não fique ansioso, é o que disse Davi. Agora, para terminar, ele diz:
não perca a sua esperança. A fé e a esperança, queridos, andam juntas. A definição bíblica de fé, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. Eu não estou vendo, mas eu creio. Eu espero em Deus, eu não vejo nenhuma possibilidade, mas eu acredito. Isso é a fé. É a convicção daquilo que eu não vejo, daquilo que eu espero. Então a esperança está intimamente associada à minha fé. Se eu perdi a esperança, significa dizer que eu perdi a fé. É impossível alguém dizer que tem fé e ao mesmo tempo dizer que não tem esperança. Se eu tenho fé, eu tenho esperança. Eu espero em Deus. Eu espero em Deus porque sei que Ele está no controle de todas as coisas. Eu sei que Ele está no controle até das crises, que nada acontece sem a permissão do Senhor. Jesus disse isso: nem um fio de cabelo da sua cabeça cai sem que eu tome conhecimento. Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo que me acontece, seja bom, seja ruim. Ele está no comando de tudo. E todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. É o que diz a Bíblia, irmãos. Então é nisso que nós temos que acreditar para que a nossa esperança não venha morrer. Porque se morrer a esperança, morreu a fé. Antes de morrer a esperança, morreu primeiro a fé. E se morrer a fé, sabe o que a Bíblia diz lá em Hebreus 11, 6? Sem fé é impossível fazer o quê? Agradar a Deus. Você pode fazer o que você quiser para agradar a Deus. Você pode achar que trabalhando, fazendo sacrifício, dando dinheiro para a igreja, você vai agradar a Deus. Não. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A única coisa que agrada a Deus é a minha fé nele. E a minha fé nele faz com que eu espere nele. Faz com que eu creia nele, aquiete o meu coração, faz com que eu não seja soberbo, orgulhoso, que eu deseje mais do que posso carregar. Isso tudo vem da fé em Deus. Davi recomenda a Israel: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Pastor, quanto tempo eu tenho que esperar? Fala aí para mim, responde para mim. Para sempre, meu irmão. Para sempre você tem que esperar em Deus. Para sempre. Em quantas coisas? Em tudo você tem que esperar em Deus. Sabe por quê? Porque não há outro em quem esperar. Não há outro. Você vai esperar em quem? Num homem? Numa instituição? Não, não há outro em quem esperar. Só espere no Senhor. Davi recomenda isso. Abra no Salmo 121 e faça a leitura junto comigo. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Espere sempre no Senhor, porque sempre o Senhor está guardando você. Sempre Ele está de olho em você, guardando a tua entrada, guardando a tua saída. Então eleve os seus olhos para o Senhor. Olhe para o Senhor e coloque toda a sua esperança, toda a sua expectativa em Deus. Isso, queridos, acaba com qualquer crise que você venha enfrentar. Porque você não espera a solução nas pessoas, mas você espera em Deus. A tua fé é direcionada àquele que tem o poder. Veja aquele texto que eu citei, que Jesus repreendeu o vento e o mar. Os discípulos ficaram boquiabertos. E o que eles disseram? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Você sabe quem é este? Você conhece ele? Você tem alguma intimidade com Ele? Ele é o que teu? É teu Deus? É teu Pai? É teu Senhor? Então, amado, até o vento e o mar obedecem a Ele. Só falta você agora. Só falta eu e você obedecermos a Ele.
e aquietarmos a nossa alma, aquietarmos o nosso coração e esperarmos completamente no Senhor. Um texto que eu quero deixar para você em Hebreus capítulo 6, vamos ler? Hebreus capítulo 6, versículo 19. Há uma lição profunda nesse texto para todos aqueles que creem. Hebreus capítulo 6, verso 17 ao 19 diz assim: por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, na quais é impossível que Deus minta, forte alento, forte consolo tenhamos nós, que já corremos para onde? Para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Deus fez uma promessa a você e convida você a ir para o refúgio. Aonde está o refúgio do crente? No Senhor. Lembra do Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. É esse o nosso refúgio, a nossa fortaleza está no Senhor. Então você lance mão da esperança proposta. Tenha essa esperança e vá para o refúgio, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu. Ele diz, essa esperança que eu tenho em Deus é a âncora da minha alma. A nossa alma pode ser errante, irmãos. A nossa alma pode andar à deriva, como um barco no mar sem uma âncora. Aonde vai parar um barco no mar sem âncora? Vai parar aonde o vento quiser, aonde o mar quiser levar. Mas quando ele está ancorado, ele não sai do lugar. Pode ventar, pode soprar, pode vir a onda, mas o barco está ancorado, o barco não sai do lugar. Assim é a nossa vida em Cristo. A Bíblia diz, a nossa esperança em Deus é a âncora da nossa alma. A tua alma não é uma alma penada. Amém, meu irmão? Que anda por aí vagando. Você é uma alma penada? Não. Você é uma alma ancorada. A tua alma está segura e firme, ancorada na esperança que você tem em Deus. Isso traz firmeza para a sua vida. Você fica firme. Vem o vento, vem a tempestade, vem o mar revolto, mas você não sai do lugar, porque a sua alma está completamente ancorada. Então o último conselho de Davi é, tenha esperança em Deus, espere no Senhor. E para terminar, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo número 12, o apóstolo Paulo nos deixa uma palavra maravilhosa. Ele diz, por isso, estou sofrendo estas coisas. Paulo estava preso quando escreveu essa carta. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Espere naquele que é poderoso. Paulo está preso, mas ele não está angustiado. Ele não está deprimido. Ele não está ansioso. Porque ele crê naquele que é poderoso para guardar o seu depósito. Deus está guardando o meu depósito, eu sei que Ele é poderoso, mas Ele diz, eu sei em quem tenho crido. A pergunta para reflexão, em quem você tem crido? Você conhece aquele em quem você diz crer? Se você diz crer nele, haja como quem crê. Tenha postura de quem crê. Tenha confiança de quem crê, tenha paz de quem crê, enfrente os problemas e as lutas como quem crê, com esperança. Esperança de que Deus está no controle. Retirando da tua vida todo orgulho, toda ansiedade e todo desespero. Você vai vencer esse ano e você vai vencer qualquer ano que vier pela frente. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar? A ceia daqui a pouco vai ser distribuída e todos que são cristãos estão convidados a participar. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra, pela direção que o Senhor nos dá e pedir ao Senhor que essa palavra fale ao coração de cada um de nós aqui, para que saia do nosso coração todo orgulho, toda soberba, toda vaidade, para que venha, Senhor, a paz, saia toda a ansiedade, e entre, Pai, a esperança nos nossos corações.
para que a gente enfrente as lutas, as crises, com a cabeça erguida, com a paz, deitando, pegando no sono, crendo no Senhor, tendo segurança em Deus. É o que eu desejo para os meus irmãos, é o que eu te peço, Pai, que o Senhor fale ao coração de cada filho teu nesse lugar, e a tua palavra, somente ela, traga paz a cada coração, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.